Um dia e outro dia perguntou Baltazar a Belimunda por que comia todas as manhãs antes de abrir os olhos. Perguntou ao padre Bartolomeu Lourenço que segredo era este. Ela respondeu-lhe, uma vez que se acostumara a isso em criança. Ele disse que se tratava de um grande mistério, tão grande que voar faria figura de pequena coisa comparando. Hoje se saberá. Quando Belimunda acorda, estende a mão para o saquetel, onde costuma guardar o pão, pendurado à cabeceira, e acha apenas o lugar. Tateia o chão, a enxerga, mete as mãos por baixo da travesseira e então ouve Baltazar dizer: "Não procures mais, não encontrarás." E ela, cobrindo os olhos com os punhos cerrados, implora: "Dá-me o pão, Baltazar, dá-me o pão por alma de quem lá tenhas. Primeiro me terás de dizer que segredos são estes." "Não posso," gritou ela. E bruscamente tentou rolar para fora da enxerga, mas Sete Sóis deitou-lhe o braço são, prendeu-a pela cintura. Ela debateu-se brava. Depois passou-lhe a perna direita por cima e assim, libertada a mão, quis afastar-lhe os punhos dos olhos. Mas ela tornou a gritar, espavorida: "Não me faças isso!" E foi o grito tal que Baltazar a largou, assustado, quase arrependido da violência. "Eu não te quero fazer mal, só queria saber que mistérios são. Dá-me o pão e eu digo-te tudo. Juras?" Para que serviriam juras se não bastassem o sim e o não? Aí tens, come. E Baltazar tirou o taleigo de dentro do alforje que lhe servia de travesseira. Cobrindo o rosto com o antebraço, Belimunda comeu enfim o pão, mastigava devagar. Quando terminou, deu um grande suspiro e abriu os olhos. A luz cinzenta do quarto amanheceu de azul para aqueles lados. Assim pensaria Baltazar se tivesse aprendido a pensar coisas destas, mas melhor que pensar finezas que poderiam servir nas antecâmaras da corte ou nos parlatórios das freiras, foi sentir o calor do seu próprio sangue, quando Belimunda se virou para ele, os olhos agora escuros, e de repente uma luz verde passando, que importavam agora os segredos. Melhor seria tornar a aprender o que já sabia, o corpo de Belimunda. Ficara para outra ocasião, porque esta mulher, tendo prometido, vai cumprir, e diz: "Lembras-te da primeira vez que dormiste comigo, teres dito que te olhei por dentro?" "Lembro-me." "Não sabias o que estavas a dizer, nem soubeste o que estavas a ouvir, quando eu te disse que nunca te olharia por dentro." Baltazar não teve tempo de responder, ainda procurava o sentido das palavras e outras já se ouviam no quarto, incríveis. "Eu posso olhar por dentro das pessoas." Sete Sóis ergueu-se na enxerga, incrédulo e também inquieto. "Estás a mangar comigo. Ninguém pode olhar por dentro das pessoas. Eu posso." "Não acredito." "Primeiro quiseste saber, não descansavas enquanto não soubesses. Agora já sabes e dizes que não acreditas. Antes assim. Mas daqui para o futuro não me tires o pão. Só acredito se fores capaz de dizer o que está dentro de mim agora. Não vejo se não estiver em jejum. Além disso, fiz promessa de que a ti nunca te veria por dentro. Torno a dizer que estás a mangar comigo. E eu torno a dizer que é verdade. Como hei de ter a certeza? Amanhã não comerei quando acordar. Sairemos depois de casa e eu vou-te dizer o que vir. Mas para ti nunca olharei, nem te porás na minha frente. Queres assim?" "Quero." Respondeu Baltazar: "Mas diz-me, que mistério é este? Como foi que te veio esse poder? Se não estás a enganar-me, amanhã saberás que falo verdade. E não tens medo do Santo Ofício? Por muito menos têm outros pagado. O meu dom não é heresia nem é feitiçaria. Os meus olhos são naturais. Mas a tua mãe foi aceitada e degradada por ter visões e revelações.
Aprendeste com ela? Não é a mesma coisa. Eu só vejo o que está no mundo, não vejo o que é de fora dele. Céu ou inferno, não digo rezas, não faço passos de mãos, só vejo. Mas persignaste-te com o teu sangue e fizeste-me com ele uma cruz no peito. Se isso não é feitiçaria, sangue de virgindade é água de batismo. Soube que o era quando me rompeste e quando o senti correr adivinhei os gestos. Que poder é esse teu? Vejo o que está dentro dos corpos e às vezes o que está no interior da terra. Vejo o que está por baixo da pele e às vezes mesmo por baixo das roupas. Mas só vejo quando estou em jejum. Perco o dom quando muda o quarto da lua, mas volta logo a seguir. Quem me dera que o não tivesse. Porquê? Porque o capelo esconde nunca é bom de ver-se, mesmo a alma. Já viste a alma? Nunca a vi. Talvez a alma não esteja afinal dentro do corpo. Não sei, nunca a vi. Será porque não se possa ver? Será? E agora larga-me, tira a perna de cima de mim que me quero levantar. Não dormiu ele, ela não dormiu. Amanheceu e não se levantaram. Baltazar apenas para comer os torresmos frios e beber um púcaro de vinho. Mas depois tornou a deitar-se. Belimunda quieta, de olhos fechados, alargando o tempo do jejum para se lhe aguçarem as lancetas dos olhos, estiletes finíssimos, quando enfim saírem para a luz do sol. Porque este é o dia de ver, não o de olhar. Que esse pouco é o que fazem os que, olhos tendo, são outra qualidade de cegos. Passou a manhã, foi hora de jantar, que este é o nome da refeição do meio-dia, não esqueçamos. E enfim, levanta-se Belimunda, descida as pálpebras, faz Baltazar a sua segunda refeição, ela para ver não come. Ele nem assim veria. E depois saem de casa, o dia está tão sossegado que nem parece próprio para estes acontecimentos. Belimunda vai à frente, Baltazar atrás para que o não veja ela, para que saiba ele o que ela vê quando lhe o disser. Isto lhe diz: a mulher que está sentada no degrau daquela porta tem na barriga um filho varão. Mas o menino leva 2 voltas de cordão enroladas ao pescoço. Tanto pode viver como morrer. A sabê-lo, não chego. E este chão que pisamos tem por cima barro encarnado, por baixo areia branca, depois areia preta, depois pedra cascalha, pedra granita no mais fundo. E nela há um grande buraco cheio de água, com o esqueleto de um peixe maior que o meu tamanho. E este velho que passa está como eu estou, de estômago vazio. Mas vai-se-lhe a vista, é o contrário de mim. E aquele homem novo que me olhou tem o seu membro de homem apodrecido de venéreo, purgando como uma bica, enrolado em trapos. E apesar disso sorri. É a sua vaidade de homem que o faz olhar e sorrir. Provera que não tenhas tu destas vaidades, Baltazar, e sempre te aproximes de mim limpo. E ali vai um frade que leva nas tripas uma bicha solitária que ele tem de sustentar, comendo por 2 ou 3, por 2 ou 3 comeria, mesmo que a não tivesse. E agora vê aqueles homens e aquelas mulheres ajoelhados diante do nicho de São Crispim. O que tu podes ver são persignações, o que tu podes ouvir são pancadas no peito e as bufetadas que por penitência dão uns nos outros e a si próprios. Mas eu vejo sacos de excrementos e de vermes e ali uma nascida que vai estrangular a garganta daquele homem. Não o sabe ele ainda. Amanhã saberá. E será tão tarde como já é hoje, porque é sem remédio. Como hei de eu acreditar que tudo isso é verdade?
Se tu vais explicando coisas que eu não posso ver com os meus olhos, perguntou Baltazar. E Belimunda respondeu: faze com o teu espigão um buraco naquele lugar e encontrarás uma moeda de prata. E Baltazar fez o buraco e encontrou. Enganaste-te, Belimunda, a moeda é de ouro. Melhor para ti. E eu não deveria ter arriscado, porque sempre confundo a prata com o ouro. Mas em ser moeda e valiosa acertei. Que mais queres? Tens a verdade e o lucro. E se a rainha por aqui passasse, eu te diria que está outra vez prenha, mas que ainda é cedo para saber se ocupou de varão ou fêmea. Já dizia minha mãe que a matriz das mulheres, o mal é ter enchido uma vez. Logo quer mais e sempre. E agora te digo que começou a mudar o quarto da lua, porque sinto os olhos a arderem-me e vejo umas sombras amarelas a passar diante deles. São como piolhos caminhando, remexendo as patas, e são amarelos. Mordem-me os olhos. Pela salvação da tua alma te peço, Baltazar, leva-me para casa, dá-me de comer e deita-te comigo, porque aqui adiante de ti não te posso ver, e eu não te quero ver por dentro. Só quero olhar para ti, cara escura e barbada, olhos cansados, boca que é tão triste mesmo quando estás ao meu lado deitado e me queres. Leva-me para casa, que eu irei atrás de ti, mas com os olhos baixos, porque uma vez jurei que nunca te veria por dentro, e assim será. Castigada seja eu se alguma vez o fizer.